Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos propriedades da multiplicação de matrizes. Algumas delas são bem estranhas em relação ao que estamos acostumados com as operações com números. Por exemplo, para números, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. É a propriedade comutativa da multiplicação. Para as matrizes, em geral, quando eu troco de ordem, a resposta muda. Para esta aula, eu estou supondo que você já sabe multiplicar matrizes. Então eu não vou fazer as contas. Estão todas indicadas aí na tela. O que me interessa são as ideias por trás. Aqui eu peguei uma matriz A e multipliquei por uma matriz B. E obtive esta resposta aqui. Depois, eu apenas troquei de ordem. Eu comecei com a B. E depois eu multipliquei pela A. E a resposta dá diferente. Em geral, é isso o que vai acontecer. Trocando de ordem, a resposta muda. A propriedade comutativa, em geral, não vale na multiplicação de matrizes. Você até consegue exemplos em que dá a igualdade. Por exemplo, este aqui. Aqui está uma matriz A, que eu multipliquei por esta matriz B. Depois eu troquei de ordem. B primeiro e A depois. E nesse exemplo aí, as respostas dão iguais. Mas, em geral, o que acontece é dar diferente. Esse exemplo aqui, ó, eu tive bastante trabalho para inventar ele. Um no qual eu trocasse de ordem e a resposta ainda se mantivesse. Algumas observações. Às vezes, nem faz sentido trocar a ordem. Por exemplo, se eu começar com uma matriz A, que é 4 por 2, e eu vou multiplicar por uma matriz B, que é 2 por 3. Essa multiplicação existe porque esses dois números aqui são iguais. Mas se eu tentar fazer na outra ordem, B aqui, B é 2 por 3 e A é 4 por 2. Essa multiplicação nem existe, porque esses dois números aqui são diferentes. Então pode acontecer de esta multiplicação existir e esta aqui nem existir. Uma segunda observação. Para A igual a B, eu vou fazer o seguinte. A vezes C é igual a B vezes C. Você nota que eu multipliquei aqui, ó, a direita por C. Agora eu vou fazer C vezes A igual a C vezes B. Aqui eu multipliquei a esquerda. Como para a multiplicação de matrizes, em geral, a ordem faz toda a diferença, como nesse exemplo aqui, se eu troco de ordem, a resposta muda, é interessante notar o seguinte. Esses dois são iguais, mas entre si, eles, em geral, serão diferentes. O resultado aqui do vermelho, em geral, é diferente do resultado aqui do preto. O que eu estou falando é o seguinte. Se você tem A igual a B, A e B são matrizes. E se você vai multiplicar dos dois lados, tem que manter a ordem. Ou as duas multiplicações
são feitas à direita ou as duas multiplicações são feitas à esquerda. Na maior parte dos casos, esses dois resultados aqui são diferentes. Uma terceira observação. Eu vou pegar que A vezes B é igual a A vezes C. Quando nós falamos em números, e não são números que incluam o zero, em geral, nós podemos simplificar e dizer que o B é igual ao C. Isso aqui é uma propriedade que vale para os números, desde que eu não esteja falando do zero. Para as matrizes, isso não vale. Não vale essa simplificação. Aqui está um exemplo. Primeiro você nota que essa matriz é igual a essa matriz. E aqui eu tenho assim, ó, A vezes B, que deu isso daqui. E depois eu tenho a mesma A, só que vezes uma matriz C. Olha o que está acontecendo nesse exemplo. Eu tenho que A vezes B é igual a A vezes C. Mas B é diferente de C. Ou seja, o que eu estou falando é, se você tiver um produto de matrizes A vezes B igual a A vezes C, você não pode cortar. Não vale cortar o A com o A e dizer que o B é igual ao C. Porque você nota aqui no meu exemplo que eu tenho que o B é diferente do C. Então a multiplicação de matrizes, ela tem várias regras que são diferentes daquelas que nós conhecemos usualmente das operações com números. Outra, quando eu estou falando de números, se A vezes B dá zero, se o A e B aí são números, eu teria que o A é igual a zero ou o B é igual a zero. Isso aqui é o usual para números. E para matrizes, não precisa ser assim. Olha aqui o meu exemplo. Aqui está a matriz A. Aqui está a matriz B. Depois você pode olhar com calma as contas, mas elas dão como resposta a matriz nula. E o que é interessante? Nem a matriz A, nem a matriz B são a matriz nula. Então é diferente daquilo que aconteceria se fossem números. Se eu estivesse falando de números, se o A vezes B é igual a zero, necessariamente um deles deveria ser zero. E não é o que ocorre aqui. Isso aqui não é zero, isso aqui não é zero, mas a multiplicação deles dá a matriz nula. E para fechar, bom, pelo menos uma coisa que é o usual. Vale a propriedade associativa, bem como para os números. Se eu quero multiplicar 3 números, eu posso fazer primeiro esses dois, ou primeiro esses dois. Isso se chama propriedade associativa, e com as matrizes é igualzinho àquilo que ocorre com os números. A propriedade distributiva já tem que ter cuidado. Aqui eu peguei A mais B, que multiplica C. Na multiplicação de matrizes, o lado com o qual as operações são feitas é muito importante. Aqui tem que ser assim, ó. Você nota que o C está à direita, então eu vou ter que manter o C à direita. Olha, o C do lado de cá. Tem que cuidar o lado com o qual as operações são feitas.
No outro exemplo aqui, eu tenho A que multiplica B mais C. Esse A aqui, ó, ele está à esquerda e tem que permanecer assim. Vai ser o A vezes o B mais o A vezes o C. Eu comecei com o A à esquerda, então eu tenho que manter ele nessa posição aí. Se trocar de ordem, é bastante provável que dê errado, porque na grande maioria dos casos, quando eu troco de ordem, a resposta muda. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí.